Ô, gente, olha só, final de semana foi muito triste. A gente tem 3 afogamentos que, infelizmente, né, 2 deles com adolescentes, um de 14 e um de 16 anos. Vou chamar a sua atenção porque nesse período muitas pessoas querem se refrescar, aproveitar essa questão do calor que está muito quente, mas infelizmente procuram locais inadequados e sem esse apoio pode sim se tornar vítima de afogamento. Hoje pela manhã, o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem que desapareceu no Rio Pomba. Isso foi na tarde do último sábado. As imagens desse socorro, isso foi lá em Cataguases. As imagens, você vendo comigo na tela do alerta, a vítima é um homem de 28 anos. Era soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e estava no local acompanhado da irmã e de uma amiga. Ele entrou em uma área de grande correnteza no rio e se afogou. Desde a tarde do meio-dia, os bombeiros iniciaram as buscas, como a gente está vendo aí nesse mesmo dia, tentando localizar esse corpo, tentando localizar essa vítima. Infelizmente, já encontraram sem vida. De acordo com a perícia da Polícia Civil, foi informada então a identidade do corpo, que foi depois liberado para os cuidados da funerária e da família. Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, estava nesse local em Cataguases e acabou se tornando vítima de afogamento. A correnteza é muito forte, né? É diferente você nadar em uma piscina, um local com água controlada, e você nadar em um local de correnteza. Acaba perdendo o controle, realmente fica complicada a situação. São águas turvas, a gente não sabe o que tem nessa água. E mais uma vítima de afogamento registrada aqui na nossa região. Esse caso foi em Cataguases, vítima localizada, infelizmente, não resistiu e acabou morrendo nesse local. Você viu no local, o pessoal geralmente utiliza, né? Sabe que nesse local, infelizmente, eu vou lá refrescar, vou lá para nadar, mas infelizmente, nesse caso, a vítima acabou morrendo. E ainda sobre afogamentos, vou conversar ainda, porque teve 2 casos que chamaram bastante atenção, um lá em Alfredo Vasconcelos e um em Carandaí. Sobre esses casos, eu converso agora com a Renata Monteiro. Ela tem as atualizações desse caso. É um adolescente de 14 e outro de 16 anos. Né, Renata? Bom dia. Bom dia, Luizmar. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, eu vou falar do adolescente de 16 anos que estava também na companhia de um outro adolescente, isso em Barbacena, né? E lá, em Alfredo Vasconcelos, né? E lá, esse menino que estava com a vítima contou para o Corpo de Bombeiros que a vítima, eles foram nadar num lago e a vítima escorregou nas margens desse lago. Ele se desesperou, né? Esse adolescente se desesperou, entrou em pânico, ele não conseguiu nadar e afundou. Ele não conseguiu ir para a margem de novo, né? Ele afundou e o Corpo de Bombeiros foi chamado, fez diversos mergulhos, inclusive na região ali que o outro adolescente disse, né, direcionou ali os bombeiros onde que tinha sido. Eles fizeram vários mergulhos e encontraram o corpo desse adolescente de 16 anos, infelizmente já sem vida, a pelo menos 50 metros ali da superfície. E aí o SAMU foi chamado e constatou o óbito desse adolescente, então, de 16 anos, que estava na companhia de um outro, né, um amigo, que foram nadar num lago. Agora, um outro afogamento também aconteceu nesse fim de semana, só que foi ontem, né, de um adolescente de 14 anos em Carandaí. Esse afogamento, esse menino, né, esse adolescente de 14 anos, ele também estava na companhia de amigos. Eles foram nadar numa residência, num bairro que chama Coab. E aí esse adolescente, ele teria se afastado da margem e não conseguiu voltar. Ele acabou se afogando e aí o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O SAMU também constatou a morte, né, o óbito desse adolescente, então, de 14 anos, também em Carandaí. Foram 2 mortes por afogamento só nesse fim de semana, um sábado, que foi esse de 16 anos, esse adolescente, e o outro adolescente de 14 anos ontem em Carandaí. Luizmar, é muito triste, né, esses afogamentos, então, num fim de semana só, né? E na sexta-feira nós colocamos aqui informações relevantes do Corpo de Bombeiros. Evitar nadar sozinho, né? Sempre estar em grupo, evitar mergulhos, né, em locais inapropriados. E chama atenção nesse caso do adolescente de 16 anos que estava na companhia de um amigo. Foi registrado inicialmente como Barbacena, mas depois a imprensa, né, o Corpo de Bombeiros Militar, via assessoria de imprensa, confirmou que era numa zona rural de Alfredo Vasconcelos, divisa com Barbacena,
e essa vítima acabou se apavorando quando caiu ali na lagoa, ficou desesperado, o amigo não tinha como ajudar, ele submergiu, depois não voltou mais à superfície e foi encontrado, localizado a uma profundidade de 5 metros, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Lastimável a situação. Também em Carandaí, mais um afogamento. Então a gente confirmou com o Corpo de Bombeiros 3 afogamentos no final de semana, né, Renata? Exatamente, né? Foram 2 com esses adolescentes, né? Um sábado, outro no domingo, que chama atenção por serem adolescentes que saíram, né, para poder nadar e infelizmente aconteceu, né, esse ocorrido, né, esse incidente. O Corpo de Bombeiros também, ele orienta, né, principalmente os adolescentes, né, mas todo mundo, assim, de não nadar, na verdade, em lago, né, quando a gente não consegue enxergar o que tem ali embaixo, né? Porque, enfim, podem ter várias, né, pode ser muito profundo, podem ter várias coisas ali embaixo do nosso pé, né, que a gente não consegue ver, né, e aí o desespero também faz com que a gente não consiga também nadar. Enfim, o Corpo de Bombeiros, então, orienta, né, a ter cuidado para não nadar, principalmente em lago e em lugares onde tem correnteza, como foi o primeiro caso, e em locais onde a gente não consegue realmente ver a profundidade, né, Luizmar? Exatamente. De acordo com o Corpo de Bombeiros também, em Carandaí, essa segunda ocorrência, pessoas que estavam no local tentaram retirar esse jovem não resistiu, SAMU esteve no local, óbito confirmado. Renatinho, depois te chamo para outras ocorrências, outras informações.